Está aqui na minha mão, nesta hora, a palavra da verdade. Louvado seja Deus, a palavra que salva, que liberta e que leva o homem, a mulher para o céu, se assim o crer e andar conforme está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse na tua palavra em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E esta aqui é a palavra de Deus, é a verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E também Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17:17, ele orava ao Pai e dizia: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhores e senhoras, receba os meus sinceros cumprimentos e que a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês nesta hora. Este é o grupo de missão Geração Eleita, canal pelo qual, através das redes sociais, nós levamos a gloriosa e santa palavra de Deus ao teu coração, ao Brasil e ao mundo. Glória a Deus. E eu sou o pastor Benedito e estou aqui para nós meditarmos juntos na gloriosa e santa palavra de Deus. Muito bem, foi dito aqui nessa hora que aqui esta é a palavra da verdade, a palavra que salva e que transforma. E é verdade. Se nós formos vermos, louvado seja o nome do Senhor, existe neste mundo tantas religiões, aleluia, louvado seja Deus, que nem se pode enumerar. Existe os evangélicos e os seus ministérios, que são infindos. Existe a Igreja Católica, existe o afrodescendente, os espírita, existe a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, aleluia, e tantas religiões que se a gente fosse falar, nós passaríamos um dia inteiro falando e não daria conta. Louvado seja o nome do Senhor. Existe até a igreja de Satanás, né? Onde eles adoram Satanás. Glória a Jesus. Muito bem, mas o que eu quero te dizer que diante de todas essas situações, diante de todas as religiões, diante de toda, aleluia, doutrina, diante de tudo que se prega, aleluia, diante de todas as filosofias, metodologia, aleluia, que se anunciam, a verdade é a palavra. E o que não deriva da palavra, aleluia, é engano e mentira. Louvado seja Deus, é sedução, é enganação. Por isso, nós precisamos estar de nossos olhos abertos. Aleluia, glória a Deus. A mesma palavra que é pregada na igreja para aqueles que são sinceros e sedentos de Deus. Aquela palavra forte, aquela palavra, louvado seja Deus, que alimenta a alma do cidadão, da cidadã, para que ele possa permanecer firme na esperança da volta de Cristo Jesus. É esta mesma palavra que, independente de que religião você seja, você precisa para ser salvo. Aleluia! Não existe uma palavra para um, uma palavra para outro. Não, a palavra da salvação, ela é uma só. Louvado seja o nome do Senhor, para todos, independente de classe social, independente de cor, de raça, a palavra do Senhor, ela é a verdade e nós devemos, aleluia, sermos santificados na verdade, aleluia, para que nós possamos tomar parte do reino dos céus. Como existem muitas religiões, os homens querem formar também muitos caminhos, mas Jesus falou apenas de 2 caminhos nessa vida. É outra coisa que não é para aquele grupo, nem para aquele, é para toda a humanidade. É para toda a humanidade, independente do que é para toda a humanidade. Então, Jesus falou apenas de 2 caminhos. Ele falava na sua palavra, Mateus capítulo 7, versículo 13,
Jesus falou de duas portas e de dois caminhos. E se eu não escolher o caminho certo, certamente eu vou para a condenação. E não adianta mim querer enganar com falsos discursos, aleluia, porque eu preciso andar na verdade, se eu quero fazer parte dos salvos na glória. Então isso é para mim, é para você, é para qualquer um, quer seja jovem, quer seja idôneo, quer seja velho, para qualquer um a palavra de Deus é uma só. E Jesus ensinando como chegar no céu, ele nos apontou dois caminhos onde ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, Jesus apresentou duas portas e dois caminhos. Uma porta larga e um caminho espaçoso, onde caminha multidão. Onde caminha multidão. Multidão vai por ela, entra por ela. Multidão vai caminhando neste caminho largo. Mas Jesus falou: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontra. Mas por que será? Por que será que este caminho, essa porta estreita essa porta larga entra tanta gente? Mas por que será que este caminho espaçoso caminha multidão por ele? Meu amado, querido amigo, irmão, aleluia, explicar algumas coisas sobre esse caminho largo. As pessoas, elas são cheias de opinião formada. Eu penso assim, eu acho assim, eu quero assim, meus pais me ensinaram assim, e eu estou muito bem assim. E vai entrando, e vai andando, vai andando. Isso já é o caminho largo, isso já é o caminho largo, porque no caminho estreito, o que vale é o que Jesus pensa e o que ele nos ensina, através da palavra. Não é através de outra coisa, é através da palavra. Então, quando nós vamos cheio de arrogância, cheio de soberba, eu já tenho a minha religião, aleluia, inclusive ela é uma da maior do mundo, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, eu já tenho, louvado seja Deus, o meu pastor, eu já tenho os meus ensinamentos, eu fui batizado. Então, esse tipo de pessoa vai entrando tudo pela porta larga e andando tudo no caminho espaçoso. Sabe por quê? Porque no caminho espaçoso, qualquer ideologia, qualquer ponto de vista, qualquer filosofia, aleluia, vale. Qualquer uma vale. Você anda do jeito que você quiser, ele é espaçoso, cabe todo mundo. Você anda do jeito que você quiser, você fala o que você quiser, você vive da forma que você quiser, e assim vai aquela multidão naquele caminho largo. E o engraçado, nenhum implica com o outro, parece que está tudo muito bem. É só alegria, só felicidade, só festa, aleluia, e aparentemente só bonança. Só bonança. Mas a verdade é que este caminho espaçoso, esse caminho do tudo pode, do tudo vale, aleluia, esse caminho vai para a condenação do inferno. Ele dirige as pessoas que nele andam chegar à condenação. Então, se você tem plano na sua vida de morar no céu, então você precisa hoje, agora, neste momento, aleluia, que essa palavra está sendo pregada, retroceder a sua vida e entrar por esta porta estreita e caminhar por este caminho apertado, porque este caminho apertado leva à vida, leva a Jesus, leva ao Pai, leva ao céu.
cheio de alegria e de gozo e de paz. O que adianta você andar nesse caminho largo, onde você faz tudo, pratica tudo, age de toda a natureza que você quer, aleluia, aplaude todo mundo, né? Mas você vai para a condenação, você vai para a condenação. O que adianta? Mas já esse caminho apertado é um caminho de renúncia, é um caminho onde o ego cai por terra, é um caminho onde ponto de vista, onde idealismo e filosofia não funciona. O que funciona é na íntegra, a gloriosa e santa palavra de Deus. É aqui que funciona e nós temos que de uma só maneira andar por ela. É por isso que a palavra do Senhor diz que se somos de Cristo, temos em nós mesmos o mesmo parecer. Esse povo que caminha no caminho apertado, a visão deles é uma só, o pensamento deles é um só. Aleluia! Por quê? Porque eles são guiados pela palavra e não tem como, aleluia, andar pela palavra e pensar divergentemente. Não tem como. Ou eu estou certo, ou você está errado, ou você está certo, ou eu estou errado. Não tem como andarmos, aleluia, guiado por esta palavra e andarmos divergindo, louvado seja Deus, né? Então é por isso que nesse caminho largo que foi apontado nessa tarde, vai todo tipo de gente, lá vai andar todo tipo de gente, todo tipo de religião vai passar por este caminho. Todo tipo de religião. Não adianta eu dizer, eu sou um crente em Jesus. Eu posso dizer, eu sou um crente em Jesus. Mas se eu não andar segundo esta palavra, aleluia, eu vou estar, querendo ou não querendo, andando no caminho largo. Aleluia, o caminho largo não é só para bandido, o caminho largo, aleluia, não é só pessoas ímpias, pessoas da índole ruim, o caminho largo, aleluia, muitas das vezes por ele caminha pessoas que parecem ser tão bonzinho. Sabe por quê, meu amado? Eu quero dizer para você uma coisa aqui olhando nos teus olhos. Aqui nesta terra, a gente trapaceia, a gente engana, aleluia, e a gente às vezes até confunde muitas pessoas. Mas a Bíblia nos afirma, aleluia, categoricamente, que a Deus ninguém engana. A Deus morto é fácil de enganar, mas ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aleluia, ninguém engana. Ninguém engana. E tem muitos que muitas das vezes usam a Bíblia. Tem muitos que às vezes estão na igreja todo dia e está andando nesse caminho largo. Por quê? Porque ele quer andar de aparência, ele está mascarado, louvado seja Deus, mas ele não vive a verdade santa e genuína de Deus. Ele não vive. Então esse aí, aleluia, apesar dele ir para a igreja 3 vezes por semana, apesar dele cantar num grande conjunto, num grande coral, apesar, aleluia, dele seguir as liturgias da igreja, mas ele não está fazendo a vontade do Pai, aleluia, ele está fazendo a vontade de si mesmo, ele está andando segundo o curso do mundo, e essas pessoas não conseguem entrar pela porta estreita, porque não cabe eles, não cabe. Essas pessoas não conseguem andar no caminho apertado, porque não cabe eles lá. Sabe por quê? Porque caminho apertado só cabe àqueles que renunciam tudo, que renuncia a si mesmo, aleluia, e que toma cada dia sua cruz e siga ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e amigos, é preciso parar e pensar, é preciso analisar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós lemos a palavra, pregamos a palavra, ocupamos lugares de honra dentro da igreja, como as tribunas, louvado seja o nome do Senhor, e o nosso viver está completamente longe do querer de Deus.
Ah, pastor, mas então é muito difícil, né, acertar o querer de Deus. Não, difícil é você estar disposto a renunciar a si mesmo. Por quê? Porque você quer estar em todas, você quer participar de todas, você quer viver uma vida dissoluta. Glória a Deus, você não quer, aleluia, renunciar os prazeres desse mundo, as vaidades, as concupiscências. Você não quer, aleluia, renunciar este mundo de pecado para servir ao Deus vivo. E aí então esse caminho passa a ser apertado demais para você andar e você pula pelo caminho largo. E o engraçado, você pode, nesse caminho largo, é uma coisa impressionante, né? Jesus tem misericórdia de nós, é tão sério o assunto. Nesse caminho largo, você não precisa abandonar sua religião para andar nele, não. Ao contrário, você pode professar lá dentro a sua religião. Do jeito que lá é professado os escândalos, as barbaridades, a pornografia, o adultério, do jeito que lá é professado as vidas dissolutas, lá também é professado as religiões. Aleluia, glória a Deus. E eis aí o perigo, porque muitas das vezes a pessoa pensa que porque ele foi batizado, a pessoa pensa porque ele pertence ao hall de membros de uma denominação, de uma igreja. Eu nasci católico, eu fui batizado bem novinho, eu fiz a primeira comunhão, a crisma, eu estou salvo. Não, não está, não está. Você e eu, e nós todos estamos salvos se nós andarmos segundo esta palavra. E ela não é impossível. Deus não brinca com a cara de homem e nem com a cara de mulher. Ele não deixou para nós uma coisa impossível para nos confundir. Aleluia, uma coisa impossível que nós não pudéssemos cumprir. A tua palavra, ela é muito possível ser obedecida, mas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, meu querido, que nesta tarde você possa, aleluia, se você tem desejo de morar no céu, você precisa retroceder e entrar por esta porta apertada. Ali na porta já vai ficando toda a bagagem, porque você não passa nela com bagagem. Você não passa, viu, irmã? Você não passa nela com bagagem. Viu, irmão? Você não passa nela com bagagem. Não passa. Ali na porta já vai ficando todas as bagagens. E aí então você vai entrar no caminho apertado, já vai ficando todo o resto de mal que há na tua vida. E então você é transformado, você é purificado, você é santificado, aleluia, e então você está caminhando para o reino dos céus. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo de Deus melhor fale ao teu coração, em nome de Jesus.